Olá, amigos do Mundo Pet, começando mais um História de Patinhas e hoje é um episódio pra lá de especial. Antes eu queria apresentar, né, quem tá na nossa mesa. Hoje eu tô com a Paula, minha irmã, a Paty, a irmã Vete. E quem puder, por favor, se inscrevam no canal, né? Isso ajuda o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. E a gente tem, como vocês sabem, a nossa máxima, que a gente acredita que histórias inspiram histórias. Então, tudo isso é feito para você ouvir, para tocar o teu coração. São histórias lindas do dia a dia, do cotidiano com os nossos pets. E hoje, a nossa entrevistada é a nossa irmã Vete. Com muito orgulho. Né? Com muito tempo já que elas estão, Paty, você tem que falar, Paty, você tem que falar. Então, tô aqui. Eu tiro dúvida delas direto, mas assim, você tem que falar lá na História de Patinhas. Eu falei, tá bom, então vamos lá. É isso, a gente quer saber um pouquinho da história da Paty, como ela chegou, como até a veterinária encontrou com ela e ela encontrou com a veterinária. E não só isso, a gente quer também tirar algumas dúvidas do consultório, o que é que vem mais de pergunta, enfim, acompanha com a gente que vai ser uma conversa super bacana. Paty, vamos começar pelo começo, né? Todo veterinário que senta nessa mesa, a primeira pergunta que você faz para eles é como você decidiu se tornar um veterinário. E você, Paty, como foi que surgiu essa ideia? Onde nasceu esse amor por bichos? Você sabe que essa pergunta sempre ficou na minha cabeça, né? Por que o veterinário decide ser veterinário, né? O médico, enfim. Porque tem, lógico, que a explicação da família, inclusive até agora eu lembrei de uma coisa, advogado é de família de advogados, né? Então eu sei que tem esse caráter de seguir os pais, né? Mas eu acho que na área da saúde isso não é tão bem assim, né? Tanto é que se a gente for pensar, eu conheço pessoas que o pai e a mãe é médico, e um irmão é médico e o outro não é. A mesma coisa com o veterinário. Meu marido, né? É assim também. O Kaique, e Kaique é assim. Então, por quê? Porque na área da saúde, eu acho que você tem que ter não só admiração pelo que os pais fazem, né? Ou querer seguir um legado, mas, você tem que ter muito dom para isso, né? Então, eu vejo isso até pelos meus filhos, né? Pela Ana Clara e pelo Cauã. Eles estão, eu e o Fábio, nós somos veterinários, então eles acompanham a gente por anos já, em plantões de domingo e cuidando dos animais em casa. E a Ana Clara já falou aqui num podcast, não lembro qual, que ela quer ser veterinária. Mas assim, não é que ela falou por falar, ela põe a mão, ela vai, ela cuida das feridas, ela ajuda a fazer vacina, ela tem o dom, né? O Cauã, ele ama os animais, mas ele não quer, ele tem dó, ele não quer mexer. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa bem legal, por isso que eu pergunto, né, para as pessoas. No meu caso, quando eu era bem criança, assim, eu falava muito de ser médica. Né? A gente tinha o meu avô, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, ele estava com diabetes, ele morava aqui na Lapa, em São Paulo, e eu lembro que minha mãe ia direto para a casa dele e tinha que cuidar dele, né? A gente até discutia um pouco, eu e minha tia, que tem 4 anos a mais só do que eu, a Márcia, beijo. Ela falava assim, não, eu dou remédio, porque a gente queria cuidar. E tanto é que ela está na área da saúde. Ela fez fisioterapia e até hoje ela só trabalha com a área da saúde, é porque tem a vontade, né? De cuidar, de mexer. Então a gente discutia bastante porque a gente queria dar o remédio pro vô, a gente queria fazer o curativo do pé dele. Na diabetes, as pessoas, não sei se sabem, mas as feridas não cicatrizam, você tem que ficar fazendo o curativo, né? E eu gostava muito, e todo mundo achava muito estranho, né? Porque é uma menina de 10, 11 anos, tem tanta vontade, assim, de ficar cuidando. Então, eu acho que já veio disso. A veterinária veio um pouquinho depois. Porque por mais que a gente cresceu na fazenda, né? E a gente também já contou isso pra galera, eu gostava de cuidar dos pintinhos na fazenda. Eu sempre fui, talvez, a irmã que mais quisesse estar dentro do chiqueiro com os porcos e ver tirar leite, acordava muito cedo. Eu lembro, não sei se vocês lembram, mas de manhã, 5 horas da manhã, a gente batia nas portas dos quartos pra ir acordando vocês lembram? Eu lembro. E aí, tipo, eu já tava de bota, chapéu e calça jeans e ficava batendo na porta dos quartos pra gente ir tirar leite, né? Então, eu não via a hora de chegar às 5 horas da manhã pra mexer com as vacas, enfim. Então, isso sempre ficou muito dentro de mim. E aí, eu acho que isso foi o que pegou, né? Ia andar a cavalo, a gente saía galopando e não tinha medo de nada.
Eu lembro até de uma história que minha mãe contou. Ela falou assim, nossa, quando eu soltei você devia ter, acho que a idade da Lara, mais ou menos, uns 4 anos. Ela falou, a minha mãe, acho que foi o Lício que me contou isso. Eu tava agarrado na pata de um cavalo e ele tava fazendo assim, tipo, dando um coice. Mentira. E eu agarrada ainda lá. Porque eu queria ficar agarrada. Imagina o risco, cara. Então, Eles falam que, vira e mexe, eu tava lá, eles tinham medo de eu levar um coice, né? Então, eu sempre tava no meio do trator. Enfim, e aí depois eu acho que vem essa questão, né? Por que ser veterinária? Eu acho que juntou a vontade de cuidar, que eu sempre tive, a dúvida, talvez, no começo, de cuidar de humano ou de animais. Acho que eu queria cuidar dos dois. Tanto é que todo o trabalho voluntário que eu puder fazer hoje na minha vida, eu gosto de fazer com crianças e idosos. E faço a minha parte veterinária, que aí eu acho que eu consigo dividir um pouco isso. E aí eu comecei a fazer hipismo. Então, eu acho que isso foi o que mudou para eu decidir ser veterinária e não ser uma médica humana, né? Que são 2 médicos de frentes diferentes. E eu acho que foi por causa do hipismo que tudo começou. Como é que foi lá, quando você começou foi aos 12 anos, né? Que eu lembro que você... Como é que foi quando você começou a ir no hipismo? Como que despertou no teu coração esse desejo de cuidar dos animais? Eu sei que já tinha isso, mas conta pra gente um pouquinho da tua relação com os animais na época do hipismo. A mãe e o pai, né, eles não tinham muito contato com animais aqui em São Paulo. A gente não tinha cães, não tinha gatos, né? Tava aquela transição que a gente já contou num episódio também, né, de mudar de casa. Eles viram que eu gostava muito de andar a cavalo e a gente não tinha possibilidade de ir para a fazenda direto. Então, esse negócio da gente não conseguir ir para Frutal toda hora, eu falei, eu preciso de cavalo, eu quero andar a cavalo, eu quero cuidar dos animais. Aí me colocaram no hipismo. No começo, numa hípica mais simples, né, próximo de casa, e depois a gente foi evoluindo. E quando eu comecei a fazer hipismo, eu fui me destacando, eu fui aumentando, né? Eu era a primeira filha de vocês, né? Então, assim, querendo ou não, por mais que a situação financeira não fosse das melhores, ainda era uma filha gastando mais do que, né? Vocês eram... A Karen tinha nascido, eu acho, né? Não sei, preciso fazer os cálculos, mas senão você era muito bebê. Bem pequenininha, a gente tem 10 anos de diferença. Isso, então é mais ou menos isso. Você era muito pequena quando eu comecei. Então, eu acho que ainda ele conseguia gastar um pouquinho, porque hipismo não é barato, né? Mas aí foi muito legal. Eu comecei a fazer hipismo, aí eu comecei a cada vez aumentar mais. Eu queria sair da escola e ir para a hípica, e eu só saía da hípica final da tarde. Eu comecei a aumentar, a crescer, tive um professor maravilhoso, né? Na época que eu mais precisava de um auxílio na hípica. E tive os veterinários, né? Então, eu acho que o que mais me chamou a atenção foi os veterinários com que eu trabalhei, né? Por causa dos meus cavalos, que no final eu acabei tendo 2, e que deixaram eu participar. Eles perceberam que eu tinha vontade. Então, mesmo com 14, 15 anos, eu tinha vontade de entrar no centro cirúrgico. Eu queria ajudar, eu não queria ir embora, né? Meus amigos, na época, eles queriam ir tomar um sorvete depois, ou ir brincar lá na sede da hípica. Não, eu queria ficar lá pentelhando a veterinária. E eu achei muito importante, porque no começo, eu fiquei sabendo que realmente os veterinários homens eram os que mais se destacavam em equinos. Eu já falei, opa, vou ter uma barreira, né? Mas não, tinha 2 veterinárias lá fantásticas. E elas iam, pegavam um cavalo e faziam as coisas. E eu queria acompanhar. Então, acho que isso, para mim, foi bem importante para decidir que eu poderia entrar num ramo, né, de veterinária com equinos. Nesse momento, eu apaguei da minha mente cuidar de humanos e pensei em cuidar de animais. Na hípica, o que eu percebi bastante também é que, assim, eu conversava muito com os veterinários, eles me falaram que por mais que eu estudasse, São Paulo não era o melhor lugar para eu ficar para cuidar de grandes, que eu deveria ir para o interior. Na época, a melhor faculdade particular de veterinária era onde eu fiz, né, que era a Unimar, né, em Marília. Eu era muito ansiosa, então eu até pensei em estudar mais e passar numa pública, que seria o ideal, né? Mas a minha vontade era tão grande que eu até me orgulho disso. Eu passei em todas as particulares que eu passei, que eu prestei, né? Mas aí eu falei, eu vou pro interior. E aí os pais acharam, se é pro interior, fazer o quê? Eu falei, não, eu vou pra uma particular do interior, já que eu quero equinos. E foi por isso que eu fui parar em Marília, que eu não sei se eu já contei essa história pra vocês. Mas você estava com quantos anos? Aí eu tava com 16 para 17, eu entrei na faculdade com 17 anos. Uau.
como eu sou de março, e eu estipulei com meus pais que eu não ia ficar fazendo cursinho, como eu ainda era a filha que mais gastava, eles poderiam pagar uma particular, eu passei com 17 anos, eu estava morando em Marília, fazendo a faculdade. E aí foi lá que eu fui descobrindo a minha mudança, né? Que eu ia mudar de equinos para pequenos animais. E como? O que aconteceu? A hora que eu cheguei, na verdade, não tem muita explicação. Eu cheguei, naquela época, as faculdades, elas tinham muito... É que eu acho que vocês não participaram de faculdade de interior, mas ainda era muito forte a parte de bovino, equino, rodeios, né? Que hoje muita gente não concorda, enfim, tem todo, né, um debate, mas era muito forte. Então, quando eu cheguei na faculdade, todo mundo usava bota, calça jeans, equino e bovino eram mais aves, né? Então, a faculdade é enorme, né? Então, o pessoal queria muito parte de grandes e pet lá é o que era menos. Na verdade, lá, pet era o menor foco. Quem queria pet mesmo, né, pequenos animais, estava em São Paulo, estava aqui em Pinhal, estava em faculdades mais aqui próximas. Só que não adianta, a hora que eu comecei a trabalhar com os animais, eu fui me apaixonando pelos pequenos animais. Não sei se é uma... É o dom. É o dom. Eu não sei. Parece que eles eram muito mais sensíveis, eu não sei. Foi mudando as coisas, sabe, na minha cabeça. Então, eu fui decidindo que, de repente, a melhor forma era eu cuidar dos pequenos. Não sei se eu fui vendo muito gato de rua, né? Muito cachorro de rua. Eu me lembro disso, que na tua casa tinha 12. Aí, eu não sei se era 12 ou mais. 8 gatos, mais um monte de cachorro. Aí eu lembro que é simpático, como chama? Essa aqui é a sarninha, essa aqui é a pulguinha, cada um tinha o nome da doença. É da rua que você pegava. Não, quando eu cheguei na faculdade, esse negócio de república, né? Eu não tinha, graças a Deus, meu pai conseguiu alugar um apartamento pra mim, que eu dividia com uma amiga. Mas a gente vivia nas repúblicas e a gente resgatava animal, porque era assim, era demais. Né? Não era, eu vivi aqui em São Paulo a gente fica muito preso, né? Então, a gente vive no apartamento, a gente vive numa casa muito presa, não pode andar na rua, que é perigoso, não pode isso, que é perigoso. Lá no interior eu podia fazer. Então eu vi um outro mundo, que os animais mais vulneráveis, na minha concepção, quando eu estava lá em Marília, eram os cães e os gatos, né? E aí fui me apaixonando, não teve jeito. Eu comecei a ver o tanto de gato que tinha no laguinho, que eu caminhava emprenhando, tendo um monte de filhote ficando largada, e eu queria cuidar dos filhotes. Aí eu falei, vou começar a operar logo, porque aí eu posso operar esses animais na minha casa, minha mentalidade era essa. Aí depois eu já posso doar. E aí foi por isso que eu acho que eu mudei. Eu gosto muito, né, de grandes animais, muito mesmo. Até na minha residência depois foi de pequenos animais, né, foi de cães e gatos em cirurgia e anestésio. Mas eu fiquei muito feliz porque na residência você pode escolher alguns estágios, você até é obrigada a fazer. Então eu rodei em grandes e eu adorei. Bateu até aquele negocinho, falar, meu Deus, que delícia, né? Eu operei um cavalo, né? E cuidando dos bovinos. Eu gosto até hoje, né? Então, mesmo durante a faculdade, é que vocês acho que não sabem disso, mas eu fui muito para a fazenda, porque a faculdade era em Marília e a fazenda do pai é em Minas, né? Em Frutal. Então, de Marília até eu ia de Marília para Rio Preto, de Rio Preto para Frutal, sei lá, dava 2 horas. 2 para ir, mais 1h30, 3 horas e meia. Então, o Lício, o pai pediam, eu fui muito lá vacinar os bezerros mais novos, o gado, a gente foi ajudar a castrar várias vezes durante a faculdade, e mesmo depois, até eu vir para São Paulo, eu participei bastante disso. Então, teve uma vez que a gente ficou lá uma semana, que tinha... que era que deu? Agora o Lício pode me lembrar depois. Que ele falou, Paty, pelo amor de Deus, vai para lá que os bezerros estão morrendo, o veterinário está precisando de ajuda, e eu fui. Agora eu preciso lembrar para eu perguntar para a polícia. E a gente ficou com os bezerros no soro. A gente conseguiu salvar vários. Nossa, pergunta pro Fábio. O Fábio lembra. O Fábio ficou na fazenda um tempão com eles no soro. Foi muito legal, cara. É muito show. Você não tem noção o que é você conseguir. Só de você lutar já é importante, né? Lógico, você já se sente bem. Mas você conseguiu um resultado assim... Salvar. Não, mas eu queria ainda continuar na linha do tempo. Ah, tá. Vamos voltar. Não, assim, na faculdade, é quando você terminou a faculdade, mas o tempo que você ficou em Marília até vir para São Paulo. Como é que foi? Faculdade, Você chegou a trabalhar em outro lugar lá em Marília? Lá em Marília, assim, quando eu estava fazendo a faculdade, eu decidi que eu queria pequenos. Então, eu falei, bom, então eu quero residência.
que é o que eu falo para minhas meninas direto, que fazem estágio comigo aqui em São Paulo. Gente, se formar e já ir trabalhar não é o ideal, né? A gente tem que tentar estudar e passar numa residência. Primeiro, porque você passa numa residência, você trabalha num hospital, então você aprende muito, que na faculdade você não tem prática para isso. Hoje em dia, tanto uma residência particular como do Estado, você tem uma bolsa, então você recebe para isso, né? Então você recebe para estudar e trabalhar direto. Então, na minha cabeça era, mãe, eu não vou voltar. Eu vou acabar a faculdade, eu vou estudar muito e eu quero passar na residência. E aí deu certo, graças a Deus eu passei na residência e fiz uma residência de anestesia e cirurgia de pequenos animais. 2 anos. Nesses 2 anos, pelo menos, eu tirei um pouquinho o sufoco dos meus pais, porque eu recebi uma bolsa, então as coisas foram melhorando um pouco. Depois, eu fiquei 2 anos na residência, né? Até vi muito pouco vocês, a gente não conseguia vir direto para cá. Quando acabou a residência, eu falei, não, eu quero mestrado, então eu quero continuar estudando. Porque se eu volto para cá, e é o que eu falo para eles direto, se a gente desiste, começa a trabalhar, você para de estudar. E lá, não é que eu não trabalhava, né? Assim que eu formei, eu fiz plantões de domingo, porque lá a residência é direta, né? Mas eu fiz plantão de domingo, eu operava à noite, auxiliava os veterinários. Então, eu aproveitei esses 2 anos de residência para ganhar algum dinheiro, lógico, e para aprender. E aí, depois disso, veio a vontade de fazer um mestrado. E aí eu falei, não, agora é a hora de eu batalhar por uma faculdade pública de nome, né, que foi a Unesp de Jaboticabal, onde eu consegui passar no mestrado. O meu mestrado, que eu até falei em algum episódio, foi em oncologia, porque eu comecei a ver que várias coisas a gente conseguia tratar dos animais, mas que muito triste era a parte da onco. Então eu queria entender um pouco mais sobre isso. Aí eu falei, não, demais. Muito, meu. Nossa, assim, incrível, você vê que é dom mesmo. Não, eu aprendi muito na oncologia, foram 2 anos direto lá, atendendo. Eu via que era tão escassa, hoje em dia não, mas antigamente era, que a oncologia mesmo, né, que eu atendia pessoas que vinham lá em Jaboticabal, que vinham de Salvador, vinham de São Paulo, gente, olha isso. E para procurar os meus mestres fantásticos que tinham lá. E quero até dar um beijo pro professor Dalek. Meu, show de bola, me ensinou demais, demais. Então, assim, eu aprendi bastante esses 2 anos. E quando acabou, meu, a vontade de estudar é muito, assim, né, absurda. Porque tá misturado com o dom, aí ajuda demais. E não só isso, acho que quando você não desiste no começo e já vai trabalhar, você fica meio que, viciado em aprender e estudar. Aí você quer aproveitar as oportunidades. E foi aí que eu fiz o doutorado em ortopedia lá também, né, em Jaboticabal, mais 4 anos. Por isso que eu demorei tanto para voltar, né? Porque já estava lá, né? Você consegue passar num negócio legal desse, você tem que continuar estudando. E aí eu pensava assim, eu acho que eu devia ter um foco só. Mas ao mesmo tempo pensava, não, eu acho que não adianta ter um foco só. Acho legal, lógico. Porque nós entrevistamos, né, cardios, ultrassonografistas, mas eu nunca quis ter uma especialidade. Eu queria, dizem que quem sabe um pouquinho de cada coisa não sabe muito bem de nenhuma. Mas eu falei, tudo bem, eu vou encarar isso. Eu vou até o ponto que eu posso. Então, se eu estou atendendo um cachorro de oncologia, por exemplo, eu vou até onde eu sei e encaminho para quem só faz onco. Estou atendendo um cachorro com ortopedia. Então, pelo menos eu consigo ir lá, salvar, arrumar, fazer o diagnóstico, tudo prontinho e encaminho para o ortopedista. Era isso que eu queria. Então, acho que por isso que eu tentei fazer um leque diferente na parte do estudo, né? E depois que acabou o doutorado, eu queria vir para perto de vocês, né? Vocês já sabem disso. Finalmente. Não, porque 15 anos no interior, né? E vocês duas sabem bem disso, porque as duas, viu, gente? Já foram morar comigo lá em Marília. É por isso que fomos nós, né? Meu, olha isso, eu não tinha pensado nisso. Eu já vi muita cirurgia da Paty. Eu posso contar, então? Pode. Hoje que a gente vai dar uma barrada na linha do tempo. Depois a gente tá até São Paulo, depois
Quando a Paty chega em São Paulo. Tá, mas por enquanto vamos contar, né? Então, o que acontece? A Paulinha, ela é a terceira filha. Vocês sabem que, tipo... Falam que é a última que é rebelde, Não, mas não. eu acho que nosso A caso rebelde é a do meio. Com sempre certeza. foi. Gente, Eu sempre um monte de fui gente falou pra mim que a rebelde é a última. Eu sempre fui a mais certinha. Ela é até velha, de tão certinha que ela é. É isso. Mas sou eu. Tá, Não a interessa Paulinha. a regra É da a maioria Paulinha. na minha casa. É, a o do negócio é meio. assim. Minha mãe falou um dia pra mim, ela falou assim, cara, não dá mais pra ficar com a Paulinha aqui em São Paulo. É sério isso. E eu tava lá, Que amor. super certa, estudando, bonitinha, fazendo faculdade, tirando nota. Não vou contar umas coisinhas antes. Eu dei umas coisinhas meio erradas, mas assim, no final eu tava perfeita na faculdade. Aí, Poxa, quem não erra? Quem não erra, né? Passou a fase da bagunça e tal, eu tava muito estudiosa. E aí ela falou, leva a Paulinha pra lá, cara, é impossível, não dá pra gente ficar aqui, a gente tá brigando demais, não tá dando certo. Aí eu falei, tá bom. Ela Beijo, tava mãe, na... nem sei onde você tá, mãe. Te amo também. Você tava no segundo colegial ou no terceiro? Ah, nem sei. Nem sei, gente, nem sei. Dava tanto trabalho que eu nem lembro. Ela dava muito trabalho. Eu não sei porque eu não tava aqui, né? Mas minha mãe falou que não dava. Aí ela falou, quem sabe, se ela passar uns 6 meses em Marília, você tão estudiosa, ela não toma jeito, e para de sair, para de falar. Não adiantou nada. Foi lá, Paulinha. É. Mas eu amei, né? Porque eu tava... Claro. Gente, eu tava muito sozinha lá, né? Apesar de não estar tão sozinha, mas eu tava sozinha. E aí, o que acontece? Paulinha foi pra lá. Ficou 6 meses. Eu lembro que coloquei você no ângulo, acho que na época, lá em Marília. Enfim. Deu certo e não deu tão certo, porque eu também sou meio baladeira, né? Então a gente ficava junto. Meu Deus, era de segunda a domingo. Mas eu tava estudando bastante, você ter reclamado Paty, que eu não queria sair. Não, assim, tirando a parte da balada, a lembrança que eu tenho são seus livros, sabia? Eu tenho muito isso na minha cabeça, porque eu olhava, você tomava coca na época, né? E aí tinha coca, café, que eu lembro que você passava a madrugada estudando. Então tinha várias pilhas de livros. É verdade. E você tomando coca, café, virando a madrugada. Eu falava, gente, Não, várias que vezes. demais. Porque assim, é muito diferente de mim, né? Eu sou uma pessoa de ouvir, eu não sou tanto de ler. Hoje eu estudo muito mais, mas naquela época eu queria viver, queria ser feliz, queria só curtir. Meu foco não era estudar, eu sempre fui para essa parte mesmo da publicidade, da área comercial, sabe, assim, era muito dinâmico, não era muito sobre o estudo, e sim sobre plantar uma ideia ou conectar pessoas. Era diferente. Então, eu olhava aqueles livros e falava, gente, ela é crânio verdade. da família. E aí, eu sempre tive, tipo... Eu falava assim, quando eu era pra falar com os amigos, assim, a Paty é minha irmã, é crânio da família, é estudiosa, não sei o quê. Eu já não, já é um outro estilo, eu já tenho outros dons que não tem nada a ver com dela, mas aquilo me marcava. Livros grossos, assim, com... Não, sei lá quantas páginas, Vários. e você na madrugada estudando. Então, assim, apesar de ter ido para ser livre, para ir para balada com você e viver sem o coisa da minha mãe atrás de mim, a memória que eu tenho não é da balada. A memória que eu tenho é de você estudando desses livros e de quanto eu admirava isso. Então, a minha irmã mais velha... E de me passando viver essa a admiração. vida, né? Assim, a Paty também, ela era aquela pessoa que, naquela época, já tinha, parece que essa sabedoria de... hora de estudar, hora Exato. de curtir, hora de trabalhar. Ela parecia que vivia intensamente não cada era, tipo, um a gente não deles. te olhava, tipo, a irmã nerd, estudiosa, que só estuda e é chata, né, pra caramba. Não, verdade. pelo contrário, é uma pessoa que alegre, feliz, vive a vida. Ela acordava cedo e fazia o café. E falava, verdade. gente, você não tá Eu lembro que num período que eu tava lá, eu passava um mês seguido lá. Aí eu lembro que ela falou assim, cá, hoje a gente vai fazer uma caminhada. Eu falei, poxa, vamos, tô feliz. Botei a roupa de correr. Aí andamos lá uma meia hora. Ela falou, ai, tá bom, né? A gente já andou bastante. Agora vamos parar ali, ó, naquele barzinho assim, a gente vai tomar uma cervejinha. Eu falei, mas calma, a gente acabou de fazer. Não dá pra mudar a roupa, pelo menos. Eu falei assim, mas Paty, a gente acabou de fazer exercício. Ela falou, por isso mesmo, a gente já cumpriu, agora vamos lá, vamos tomar uma cervejinha. Aí a gente pegava Isso é e tomava uma verdade. cervejinha. A Cá ficava indignada, ela falava, não Mas tô tomava acreditando. junto. Você ficou Mas quanto não é. tempo, você em Marília? Eu fiquei Não, 6 eu, meses. É que eu ia passar um período, férias. né? Na verdade, a Cá, ela vai lá, ela ia pra Marília desde pequena, né? Então, por exemplo, a primeira vez que você foi, você tinha 12 anos. E Era. passou comigo, ela passava julho ou janeiro, porque como a faculdade ela era integral, que é até um parênteses legal da gente falar agora, né? É muito diferente. A época que eu estudava, para começar a veterinária era sempre integral. Não existia veterinária de meio período e muito menos noturna, igual a gente tem há muitos anos aqui. E eu acho isso muito ruim para os estudantes, porque eu fico imaginando tudo que eu aprendi durante 5 anos lá, integral, como é que alguém consegue passar
para um aluno meio período. E outra, para um aluno noturno, né? Eu sei, eu entendo que hoje em dia as pessoas trabalham durante o dia, que o noturno veio para ajudar, tem a internet, mas eu não consigo ver. Eu, sinceramente, ainda sou das velhas, das antigas. Eu não consigo imaginar que um aluno consiga aprender as coisas fazendo só à noite, a maioria das vezes online, não presencial. É que talvez eles vão ter que ralar muito mais para chegar no teu Ou eles nível desistem depois, e é isso que eu não mais. queria, né? Porque o que acontece é que, uma vez eles se formam, eu acabo desistindo de seguir. Eu já peguei pessoas pedindo, né, emprego, enfim, que são veterinárias e falaram assim, eu não consigo na veterinária, mas eu quero ser sua recepcionista. Então, você vê que isso é difícil. Eu tenho muita vontade. Um sonho meu agora também, eu queria focar um pouco mais nisso, sabe? Ensinar e mostrar que não adianta. Porque senão nós vamos ter muitos veterinários, mas a maioria não vai conseguir exercer a profissão. Ou vai exercer de uma forma ruim, errada, ganhando muito pouco, muito menos do que merece, pelo tanto que estuda e gosta, né? Mas também trabalhando em outras áreas. Todas as áreas têm méritos, mas, eu não sei, eu acho que a questão da veterinária foi isso. Foi caindo o número de horas, foi caindo, cada vez mais, abre faculdade de veterinária a rodo, e não entendo, porque se eu fiquei 5 anos de manhã, a gente saía meio-dia para almoçar e voltava 1h30, e ficava até às 7 da tarde. Tá ali o pessoal da Unimar, o professor Fábio Manhoso, né, que tá aqui ouvindo. Era direto. E ainda foi muito difícil para mim, eu não entendia. Aí o pessoal fala, como é que você consegue aprender equino, bovino, suíno? Você aprende de cobras, você aprende disso, aquilo. Porque dava tempo. Hoje não dá. Hoje, você perguntar para um estudante que só faz meio período ou só noturno, ele não consegue saber de tudo isso. Mas, enfim, isso aí eu acabei falando, nem sei por quê. Mas porque é importante, né? Não, tudo é importante. Agora, a gente só tem que ver se vai fazer 2 entrevistas com você, porque ainda tem o São Paulo e várias perguntas que eu e a Karina queremos fazer. A gente pode marcar depois. E a gente podia Mas marcar deixa eu mais só uma. falar, Paulinha, foi muito importante o tempo que você ficou lá, foi show. Porque aqueles 6 meses, além de eu ficar mais perto de você, que eu tava muito tempo longe, você era um mulherão. Bom, um mulherão, né, gente? Pelo amor. Mas, gente, eu tenho umas fotos dela em Marília, é um mulherão, uma pessoa inteligente, uma pessoa que queria viver, sabe? Decidida. Não, e até me animou, porque, tipo, eu era de estudar, tal, beleza, eu queria fazer academia, eu queria sair, eu queria estudar. Mas eu acho que eu tava, me deu uma vida. Ela veio, assim, e até desfile em Marília ela fez. Não, vamos entender. Então a próxima entrevistada vai ser ela. Essas coisas acontecem pra gente saber qual não é o nosso dom. Eu não tenho o dom de desfilar. Não, ela queria matar a gata que queria morder o dedão dela. Depois a gente conta nisso, você lembra? História. Né? Nunca vou esquecer da gata. Gente, quantas histórias e gostosas. A Carininha não tem nem o que dizer, porque ela era meu xodó, ela era meu isqueirinho, minha coisinha fofinha que ia lá de julho ou de janeiro. Nem vou contar as coisas que eu ensinei pra ela. Você lembra que Você lembra que eu entrava nas cirurgias e eu falava, Paty, depois que abri, que eu não gostava muito da parte do bisturi, né? Aí você e a Paty fazia a cirurgia. A Paty nem me levava pra isso, porque ela sabia que não ia dar Eu tava certo. fazendo cirurgia ortopédica no meio da residência. Eu adorava. E como o pessoal da Unimar era muito fofinho, ela ia pelo fundo lá, desculpa a gente entregar agora, e ela ia, assistia, cara. Eu só não gostava do comecinho, ela depois, não queria incidir, o resto... Ô, Paty, mas antes de terminar esse bloco com você, eu preciso fazer uma pergunta. Claro. Porque acho que, assim, numa profissão tão desafiadora como a sua, porque é diferente da minha, da área comercial, é muito mais aberta, mas na sua, eu acho que muita gente pensa em desistir, né? E, como você mesmo falou, muita gente até desiste. Você já pensou em desistir? Não. Em algum momento você passou por algum desafio muito grande que você falou, puxa, eu quero desistir? Ou qual foi o maior desafio que você passou e como você superou? Porque eu imagino que não é fácil, porque é lidar com vidas. Né? É uma responsabilidade muito grande. Isso eu posso te dizer com certeza. Nenhum momento o pessoal fala assim, né? Até quem é mais próximo. Doutora, você é fria, veterinária tem que ser frio. Falei, não é frio, gente. É que quando você quer cuidar, acabou. Então, você quer cuidar. Eu choro, se eu perco, eu fico acabada, também entro em depressão, todo mundo entra, a gente sente também. Só que no dia seguinte eu tenho vontade de acordar de novo e fazer de novo. A gente fica triste, às vezes, por não ter, por exemplo, assim, o que mais pode chatear é assim, e às vezes você não tem um reconhecimento do que você fez, do tanto que você lutou, né? Que hoje em dia a gente sabe que
tanto na medicina veterinária como na humana, é processo para tudo quanto é lado, sabe? As pessoas precisam ser mais humanas, sabe? Precisam entender que a gente faz o que a gente pode. Não estou dizendo que não tem profissional ruim, eu sei que tem. Mas entender com quem você confiou o seu animal. E se você confiou, se você conhece o histórico dele, acreditar que está fazendo o melhor. Então, para falar a verdade, de tudo que eu passei, desde a época da faculdade, da residência, olha que foi difícil, eu sofri, tive problemas, mestrado, doutorado, você tem vários desafios. Vocês podem imaginar que os desafios foram demais. O que mais me chateia, talvez, seja isso. Mas não vontade de desistir, não, no dia seguinte eu acordo e acabou. Mas é isso, sabe? É que eu acho que a gente tem que prestar atenção em quem a gente doou o nosso animal, acreditar no que está acontecendo. Ninguém não, pelo menos a grande maioria não está lá para fazer mal e nem quer errar, né? Ou também quer que resolva. Então, eu acho que talvez isso pegue um pouco nesse meio caminho. Mas eu posso dizer, isso para mim foi muito pouco. Porque, por Deus, eu só tenho coisas positivas para guardar nesse caminho. Nossa, eu quero outro podcast para ouvir as histórias. Eu tenho só a agradecer. Certeza. A maioria das coisas, me fazem ter mais vontade de continuar trabalhando. É isso. Que lindo, que lindo. Sensacional. Tem que respeitar o tempo. Você tem mais alguma pergunta? Eu tenho várias. Não, eu acho que a gente vai ter que marcar um próximo, Paty. Eu adoro. Se eu falo veterinária, eu vou ficar aqui falando. Eu acho que tem um espaço aqui de agradecimento, porque, assim, isso que a gente está fazendo, esse podcast, ele tem a intenção de fazer as histórias chegar para mais pessoas, mas a gente tem a tua doação de tempo, de estar aqui junto com a gente, gravando, passando conhecimento, isso com um desejo genuíno de ajudar as pessoas. Com certeza, Então, assim, eu acho que vale um muito obrigada também, né, por você ser tão especial, por você ajudar tanto a gente, os nossos pets. Eu tenho certeza que tem um monte de... Eu tenho certeza também que tem aqui quem não pode falar, viu? Eu vi a Liz dando pastel pra Mel hoje. Gente... Eu vi também e eu briguei. Você viu, né? Aí eu briguei também e ela saiu brava comigo. Mas eu acho que aqui... a vida como ela é, gente. A vida como ela é. Aqui rola... caiu hoje de manhã antes da gente vir pra cá. Só falta engasgar essa cachorra, meu Deus do céu. Mas, só terminando, assim, eu tenho certeza que... Volta pro agradecimento. Esquece a Mel, por enquanto. Eu tenho certeza que tem um monte de tutor aí que junto com a gente, assistindo... Né, que são pessoas que admiram muito seu trabalho. Muito obrigada, né, de todo mundo. Especial para você. A gente está muito feliz. Você é muita inspiração, de verdade, assim, uma inspiração em todos os sentidos, porque é isso que você falou, muito profissional, inteligente, dedicada e muito humana. Gente, vocês estão demais. A gente precisa disso, de pessoas assim, gente, no caminho elas vieram reclamando. Não, mentira. Isso é mentira, a gente admira demais. E você é aquela irmã mais velha que a gente admira, não é aquela que fala, putz, chata pra caramba, mais velha assim, elas acha que é ouvem, tudo. Gente. Não, você... Vai falar que a chata pra caramba é a mais nova, que daí eu vou ficar brava também. Não, então nem entrevistar aqui a Karina. Um dia vai ser entrevista da Karina. E aí a gente vai falar sobre ela. Coitada, que ela pegava todo o resto das roupas, né? Porque tudo... Das Barbies. Ela destruiu a nossa coleção da Barbie. É porque não tinha nenhuma. Mas de ódio, porque não ganhou nenhuma nova, entendeu? O que acontece é o seguinte, nós juntamos anos e anos e anos tudo da Barbie. Aí eu não pude pegar por nada. Os carros. A gente entregou pra ela um quartinho gigante. O que ela fez? Destruiu. Mas quem sofre? Teve duas meninas que podia ter esse quarto podia ter pronto, tudo, podia ter tudo. Quando a gente faz a coisa errada. Tá vendo? Mas enfim, vamos falar só de coisa boa, gente. Isso, muito depois obrigada. Eu falo sobre isso. Pois ela marca uma entrevista pra você. Aí você se defende, mas não sei como, mas tudo bem. Então é isso, gente. Obrigada. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Vamos fazer obrigado você pela sua doação, né? De tempo e de amor. Nossa irmã Fete. Tchau, tchau. Tchau, gente.